Olá pessoal, como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunho, histórias. Você que está pela Super Sinop, canal 7.1, fique até o final que com certeza Deus vai abençoar a sua vida através da vida da nossa convidada. Você que está pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente também sobre essa live, tá certo? Convidamos uma pessoa que foi indicação da Mayara. Mayara falou, convida lá uma amiga minha, ela tem um testemunho, tem uma história muito interessante, que é a Miqueias. Ela está aqui hoje e veio falar um pouquinho sobre a sua vida, sua trajetória, testemunhos, e com certeza o Senhor vai falar ao seu coração. Fique até o final, tá bom? Miqueias, tudo bem? Boa noite, como você está? Tô bem, muito feliz e honrada, né, pelo convite, por estar aqui com vocês, dividindo um pouco dessa jornada com Cristo. Maravilha. Para quem está nos assistindo que não te conhece ainda, se apresente um pouco. Eu sou Miqueias, professora, cristã, mãe, esposa, e tenho uma jornada com Cristo aí desde o nascimento, né, que eu acho que vai ajudar muito você que está nos assistindo. Maravilha. Eu sempre pergunto aqui dos encontros com Jesus. Sim. E sempre trago algumas pessoas que tiveram esse encontro, que são marcantes. Quando a pessoa se encontra com Jesus, é um momento marcante na vida dela. Por mais que ela tenha nascido num lar cristão, em algum momento da vida, ela teve um impacto com Jesus. Como que foi esse impacto? Como foi esse encontro da Miqueias com Jesus? É curioso mesmo essa questão, porque quando a gente nasce na igreja, parece que a gente já é crente, né? Já é evangélico, já nasceu com a fé estruturada, e não necessariamente é assim que acontece. Então existe um momento da nossa vida que realmente nós temos um encontro pessoal com Cristo. Isso independe muito, né, de quem são os nossos pais. É lógico que tem com certeza tem uma influência, sim, né? Então eles nos ensinam qual é o caminho e no caminho, né? E comigo foi aos 12 anos. Eu me lembro assim nitidamente desse momento. Nesse período eu morava em Rondonópolis e eu estava em um congresso, eu era adolescente ainda, eu estava em um congresso de jovens na Vila Operária, que é uma congregação da nossa igreja lá. E tinha um pastor pregando, e no momento que ele nos chamou à frente, né, para receber uma oração, enfim, entregar algo para o Senhor, eu fui à frente, eu fui batizado com o Espírito Santo. Oh, glórias! Isso, foi aos 12 anos. E daquele momento em diante eu senti um encontro real com Cristo, né? Porque foi algo assim que não dá para explicar. Somente quem já foi batizado com o Espírito Santo sabe o que é esse momento, o que é esse encontro. Depois, aos 13 anos, eu me batizei, em Rondonópolis também. E assim, eu até me emociono, porque o encontro com Cristo, mesmo eu nascendo em berço evangélico, foi esse momento marcante desse período da minha vida. E de lá, né, pra cá, óbvio, eu nunca me desviei da igreja, mas de lá pra cá, sempre com Cristo. Sempre. Amém, que maravilha. E dentro da igreja, que você aceitou Jesus lá, vamos pensar assim que teve esse encontro. Isso. Não teve ali, talvez um ato, talvez até teve, eu não sei, mas teve ali esse momento que você sentiu realmente a presença de Deus ali de uma forma inexplicável na sua vida. Né? E daquele momento em diante você começou a ter um envolvimento talvez até maior ainda com Jesus, com a obra, com tudo isso. O que você fazia ali na igreja? Estava ali no adolescente, cantava? Nessa época eu estava nos adolescentes, era um conjunto que chamava Conjunto Maranata. Maranata. E era foi um momento super especial. Depois logo eu passei para os jovens, né? Depois com 15, 16 anos fui para os jovens e nesse período a gente se mudou para o estado de São Paulo. Né? E aí porque eu sou do estado de São Paulo, nasci, né, no interior do estado de São Paulo. E aí foi para Rondonópolis. Isso, é porque assim, meu pai, ele era, né, porque ele é faleceu um ano atrás, ele é pastor, né, então sempre ele viajava, mudava de cidade, às vezes assumia um campo em outra cidade, então a gente mudava muito. Da Assembleia também. Ele se converteu em uma igreja chamada Brasil para Cristo, não sei se você conhece. Conheço. Depois a gente foi para a Assembleia, né, e ele era pastor, e ele sempre mudava, né, de um lugar para o outro, para assumir igrejas, e nesse período a gente estava em Rondonópolis, e depois nós fomos para Assis, São Paulo, né, eu tinha nascido já em Araçatuba, no interior de São Paulo, depois nós mudamos para Assis. E aí a minha jornada jovem na igreja foi em Assis, né, porque eu me mudei para lá, eu tinha 15 para 16 anos, e aí foi o tempo que eu fiquei todo em Assis até me casar. Entendi. Então de Rondonópolis foi para Assis. Aí já na igreja eu exerci várias funções, né? Já fiz várias coisas, cuidei de criança, fui regente de criança,
Depois eu fui para os jovens também, meu marido na liderança, regência de jovens, enfim. E daí, muitas coisas. Quando que vocês retornaram para Sinop? Aí eu me caso, né? Eu fui para CIS em 1997 e me caso em 2007. Depois, em 2009, nós viemos para Sinop. Direto para cá? Direto para cá. O que levou a família a decidir para o Sinop? Assim, meu irmão, talvez, como você está me falando, né, da sua jornada também em outro ministério, meu irmão, ele morava em Sinop e ele era casado, era o Eliel. Não sei se você conhece, ouviu falar, talvez, enfim, a sua esposa, né? E ele morava aqui. E ele faleceu no ano de 2009. Só que antes dele falecer, ele estava morando em Marília, ele casou com uma jovem daqui, a Maria Angélica, não sei se vocês vão lembrar, filha do Dr. João Guerra. Com certeza. Sim, Então, eles namoraram, né, se casaram e foram para Marília, estudaram e voltaram para cá, no ano de 2008. E em 2009, eu já havia casado, em 2007, né, no ano de 2008 eles voltam para cá, começam a trabalhar e ele começa numa insistência assim frenética para eu estar aqui. E é um fato também muito curioso, porque teve muita mão do Senhor nisso, né? Então ele começa, vem aqui e tal, e convite. E eu sempre relutante, porque eu nunca havia pensado em vir para Sinop. Eu já conhecia Sinop, já tinha vindo aqui outras vezes e tal. E em julho de 2009 eu estive aqui, né? E ele, não, você tem que vir embora para cá e tal. Naquela conversa toda, eu fiz vários propósitos com Deus, né? Falei, Senhor, se o Senhor me quer nesse lugar, o Senhor vai fazer algumas coisas que eram impossíveis. E Deus fez essas coisas. Geralmente, né? fazemos isso, né? Eu fiz uma entrevista de emprego que o homem me ofereceu X. E valia o X, o salário. Só que eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu vou embora. Eu só vim para cá se o Senhor eu vou fazer uma reproposta para ele, uma contraproposta. Tem que ser Y. Tem que ser 2X. 2X. Era impossível. Impossível. E eu fui embora, né? Vim aqui, fiz a entrevista. E aí eu falei pra ele, não, eu só quero se for 2X. Mas eu tava fazendo isso pra testar, porque eu não queria vir pra cá. E quando eu chego lá, 4 dias depois, eu me ligo, olha, eu gostei muito do seu currículo, eu vou te pagar os 2X. Que é isso? Juro pra você. E aí depois disso você teve mais tentou barganhar com Deus ainda? Não, peraí, isso aí já é pouco? Não, já foi suficiente? Não, já foi, porque eu já entendi, né? Eu já entendi o recado. Porque tem pessoas que não entendem, né? Exatamente. Da primeira vez. E eu já entendi o recado e eu vim, 15 dias depois, arrumei toda a minha mudança e vim embora pra cá. E eu vim chorando, mas eu vim. 35 dias depois da minha chegada, meu irmão faleceu. Olha só. Eu tive esse tempo de ficar esses 35 dias com ele, fazendo coisas assim, porque a gente se dava muito bem, né? Então a gente fazia muitas coisas assim. E vocês estavam distantes por causa da distância das cidades, né? E assim, longe. Eu entendi a mão do Senhor, tanto em me dar esse presente de estar com ele esses últimos dias, esses 35 dias últimos, quanto depois o que aconteceu na minha vida aqui também, que depois eu posso te contar. Mas assim, foi assim que eu vim para Sinop. E aí eu tive essa oportunidade, sabe, de viver com meu irmão assim intensamente 35 dias antes dele falecer. E aí ele vai ele era advogado e ele vai atender um chamado de um cliente, né, indo para Juína. Ele sofre um acidente em 2009, em setembro de 2009 e falece. Eu lembro da história. Então foi mais ou menos assim que eu cheguei em Sinop, mas foi a mão do Senhor que me trouxe para cá. Eu fico pensando, né, quando a gente não é obediente àquilo que Deus nos pede, porque quanto remorso eu teria, talvez, em não ter vindo e não ter vivido todo esse período que eu vivi com ele, que foi um presente para mim, né? E também depois tudo que eu vivi aqui, né, pós a morte dele, enfim. Mas é isso, foi assim que eu cheguei em Sinop. Chegou em Sinop. Para quem está nos assistindo, tanto pela internet, YouTube, tanto pela TV local, você perdeu seu irmão, lógico, ninguém quer perder alguém da família. Exato. Pai, mãe, irmão, ninguém quer perder. Você teve a oportunidade de viver esses 35, não somente 35 dias, sim, obviamente, que você viveu uma vida, mas um pouco mais assim, próximo a esse tempo. E você aproveitou. Tem pessoas, talvez, que estão assistindo, que não aproveitam o tempo com a mãe, com o pai, com o irmão. O que você diria para quem está assistindo para aproveitar? Qual que é a tua sugestão? Inclusive, essa é uma temática assim, que eu trabalho muito. Inclusive, nós temos agora na igreja um projeto de um livro da Usa Desser, não sei se você já ouviu falar, em que a gente fala de vários capítulos, né? Fala de vários assuntos. Que cada mulher escreveu um capítulo? Isso, exatamente.
Talvez alguém já tenha, né, te falado, Alguém né? passou por aqui já com esse livro, eu Já acho. com Hein? esse livro. E aí o meu capítulo fala exatamente sobre isso. Servir a Deus no lar. Que é o quanto é importante você separar esse momento de qualidade para viver com a sua família. Porque isso também é servir e adorar ao Senhor. Então é um tema, assim, que para mim eu vivo ele muito, né? Então é muito importante que nós tenhamos isso como uma premissa na nossa vida, né? Então as pessoas mais importantes da nossa vida, que Deus colocou na nossa vida, são as pessoas da nossa família. Então tudo que há de melhor em nós precisa ser deliberado para essas pessoas, justamente porque são elas que dividem a vida diretamente conosco. Amém. E isso é adorar ao Senhor. Então quando nós nos dispomos a servir dentro do nosso lar, seja em serviço, seja em atenção, em tempo de qualidade, nós também estamos servindo a Deus, porque a família é o nosso primeiro ministério. E quando a gente fala de finitude, isso é muito mais latente, eu digo. Porque não existe nada mais cruel ou difícil do que você se separar de alguém que você ama muito, né? Eu já me separei do meu irmão, há um ano atrás, em agosto do ano passado, meu pai também, o Senhor recolheu meu pai, e foram momentos assim muito difíceis, né? Mas é tão importante ter a esperança em Cristo, que nós nos encontraremos, quanto também entender e ter a consciência de que nós vivemos bem aqui na Terra. Então nós vivemos em harmonia, em paz, em amor, fazendo pela pessoa aquilo que ela merecia em vida. Porque a gente vê muito assim, né? Ah, depois que a pessoa morre, não, fulano era muito bom. Não, você precisa falar em vida. Você precisa trazer essa consciência para a pessoa do quanto ela é importante para você em vida. Aquele desejo que você tem de sentimento, expor isso. Expor, né? Falar eu te amo, abraçar, Uma dizer flor, o quanto a pessoa é importante. Convidar para um almoço, Isso. levar para passear, Isso. ter momentos agradáveis. Exato. Porque de fato, depois que a pessoa tem ali o falecimento, um velório, não há comunicação, não há possibilidade. Não há. Você pode fazer a melhor decoração do mundo, decorar e fazer ali um canto lá no cemitério, uma casinha até bonitinha. Isso. Mas aquilo que você tem que demonstrar, demonstra em vida, né? Em vida. Então acho que hoje é o dia de se abraçar, se beijar, dizer que ama. Isso. Então, para você que está nos assistindo hoje, né? Então, eu sei que você tem alguém que você ama muito. Talvez você tenha essa dificuldade, talvez um bloqueio em dizer o tanto que você ama, expressar esse sentimento, talvez em serviço, em amor, enfim. Faça hoje o que você pode fazer hoje. Então, hoje é a oportunidade, agora é o momento. E não deixe para depois, porque o amanhã não nos pertence, né? A gente não sabe o que é os próximos 5 minutos. O que serão, né? Os próximos 5 minutos. Como diz um amigo meu brincando, para morrer, basta estar vivo. Exatamente. Parece bobeira, simples, mas é verdade. Uhum. Então você que está assistindo, pega o telefone, o WhatsApp, né? O melhor seria uma ligação. Ligue para a pessoa que você ama, ligue para sua mãe, que talvez você faz dias que você não conversa com ela, para o seu pai, para o seu irmão, enfim. Ligue para alguém. Eu acredito que o Senhor vai tocar no seu coração nesse momento, sobre uma pessoa pelo menos, que você tem que fazer esse ato. Ligue e diga que ama. Só faça isso. Porque de fato amanhã não nos pertence, o amanhã não nos pertence, né? Exato. Que possamos aproveitar esses tempos preciosos com as pessoas que amamos. Isso. Muito bem. E aí você veio para Sinop. Isso. Já casada, Isso. veio para Sinop aqui. E aí aqui na Assembleia de Deus, você está congregando desde que você chegou na sede, na central? Na sede, passei um período fora, né? Eu fui fazer doutorado no ano de 2017 a 2021, 16 a 20, 4 anos, né? Uhum. E aí a gente passou um período, eu fui para Campinas, né? Mas a gente, enquanto a gente esteve na Assembleia, sempre congregando na sede. E agora estão na sede aí. Na sede, Muito com o pastor bem. Tiago Della Rosa. Maravilha. Você me comentou, e automaticamente eu sempre digo assim, eu gosto de conversar com as pessoas e ao longo da conversa nós vamos entendendo e o Senhor vai nos direcionando as perguntas ou o bate-papo, né? Porque não são só perguntas e respostas. Mas você me comentou algumas coisas que eu achei importante e até pergunto, né? Se tem algo tão importante, me diga porque eu não posso deixar de perguntar. Então você me comentou que você teve endometriose. Foi. E aí isso você não tinha filhos? Não. E aí você descobriu. Com quanto tempo você descobriu e quanto tempo você ficou tentando ter filhos até descobrir? Então, eu me caso em 2007, né? E aí já era 2011 e eu não tinha filhos, né? Mesmo sem evitar, né?
E aí, com fortes dores na região abdominal, eu falei, não tá certo, né? Vou ao médico. Aí fui, né, a um médico, eu já estava morando aqui, né, no ano de 2010. Eu já estava morando aqui, fui ao médico e aí, depois de ter feito os exames, ele falou, olha, você tem endometriose e você tem um endometrioma no ovário direito. Então, a gente vai precisar fazer uma cirurgia e isso que está dificultando você a ter filhos, né? Então, mulheres que têm endometriose, elas têm uma dificuldade, né, em ter filho, porque a endometriose é aquele fluxo retrógrado, né, do endométrio para fora das trompas, né? Então, ele vem, faz esse fluxo retrógrado das trompas e ele cai na cavidade abdominal. E aí ele pode cair no intestino, na bexiga, no rim, etc, né? E isso dificulta também porque pode entupir as trompas e tal, e isso dificulta a gravidez. E aí, eu já estava um pouco preocupada, porque eu já estava com 30 anos na época, né? Já fazia um tempinho que eu estava tentando ter filhos, e quando me acendeu a luz, eu já estava uns 2 anos tentando. E aí eu fui ao médico, ele falou, eu passei pela cirurgia. Depois da cirurgia, 6 meses depois, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. E foi uma alegria, né? Porque ele já tinha me dado um diagnóstico de que seria muito difícil eu engravidar. Aí depois de né? 2 Mas anos... no meu interior, depois da cirurgia, né? Quando passa 6 meses, aí 1 ano depois da cirurgia, né? Porque aí depois de 6 meses que você começa a tentar, 1 ano depois da cirurgia eu engravidei e consegui ter o meu primeiro filho. Então, assim, durante esse período que ele falou, olha, vai ser muito difícil você engravidar, né? Porque por conta da endometriose, eu já declarava, né, a bênção do Senhor na minha vida e já declarava que eu sim teria um filho. Depois que eu tive o meu filho, demorou 6 anos para eu conseguir ter a segunda filha. E aí foi um período, foi uma experiência também parecida, porque aí eu não me engravidava de novo e eu voltei no médico, porque as dores voltaram e tal, e aí ele falou assim, olha, a gente vai precisar fazer alguns exames, né? E provavelmente a endometriose voltou e por isso que você não está engravidando. E aí ele fez um primeiro exame e disse pra mim, olha, você tá com endometriose, realmente já voltaram os focos e você não pode ter filho agora. E provavelmente, dentro do seu raio de possibilidade, você vai pensar numa FIV futuramente, que é uma fertilização in vitro. Olha só para até que caminho o médico foi. Então, primeiro você teve com 30 anos? Com 31, o meu primeiro filho, Nicolas, que tá fazendo 13 anos. E aí, com 6 anos depois, você começou a tentar... Não, aí eu já estava tentando, né? Você estava tentando, aí eu, como eu não engravidava, em 6 anos, aí você procurou o médico novamente. Eu falei... Então, você estava com 36 anos já. 36 anos já. Já é. Para as mulheres que estão assistindo, sabe que já... Já não é, né? Um período tão favorável. Não tão favorável. Aí ele disse, olha, né, você vai passar por uma nova cirurgia e provavelmente você não vai conseguir engravidar mais. Você vai pensar numa possibilidade de fertilização futuramente. Sim. E eu orando ao Senhor, né? Falei, Senhor, o Senhor pode fazer, o médico não pode, eu não posso. Mas aquilo que nós não podemos, para o Senhor não existe impossível. O Senhor não conhece, né, o impossível. Verdade. E sempre orando ao Senhor e tá. Ele marca para mim um exame, que era um ultrassom de abdômen total, porque era um ultrassom que eu precisei fazer um preparo assim terrível. E ele marca esse exame no dia, deixa eu me lembrar aqui certinho as datas, mas assim, no dia 8, ele marca para o dia 13 de outubro, uma coisa assim, né? E eu faço esse preparo e vou, no ano de 2017. E chego lá, né? Porque a minha cirurgia seria no dia, ele marca pro dia 13, né? Aí seria dia 18 ou 19 a cirurgia. Quando eu chego lá para fazer o exame, eu tô grávida. Eu ia falar isso. Isso. Olha o milagre aí. Meu Deus, aí quando ele coloca o aparelho para fazer o exame, que eu olho no monitor, porque eu sou enfermeira, né? Então, eu já conheço, né? Os equipamentos. Isso. Quando eu olho no monitor, eu falei para ele assim, eu não acredito. Ele falou, tá aparecendo. Aí continuou o exame, tava lá o coraçãozinho batendo. De quanto tempo? 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. Olha só. Era Maria Júlia, que tem 7 anos hoje. Então, assim, aí ele falou pra mim assim, ele falou, nossa, não foi o mesmo médico? O mesmo. Sempre, eu sempre tive Da primeira vez ele... É. Daí a segunda vez,
pera lá, o que aconteceu E aí aqui? ele fala pra mim assim, eu me lembro muito bem, ele falou assim, nossa, nem a endometriose te segura. Eu disse assim, nem a endometriose segura o meu Deus, né? A honra e a glória Disse do pra Senhor ele. sempre, né? Falei, é a mão do Senhor, falei pra ele, né? E aí tive a Maria Júlia. E aí pronto, falamos, não, tudo bem, né? Vamos. 2 filhos? 2 filhos tá ótimo. 36? 36. 36 tá ótimo. 4 anos depois, eu fico, como eu não tinha facilidade pra engravidar, fiquei tranquila, né? 4 anos depois vem a Laura. Isso. Mas não teve que voltar no médico. Não, foi assim. Porque se tivesse que voltar no médico de novo e tivesse dado Não. o exame de endometriose e o senhor Outro tivesse filho. outro, Não. esse médico já tinha se convertido. Você Não, não, mas aí eu volto nele novamente, né? Ah, Porque aí quando eu fico grávida, estou numa viagem, desconfio que eu estou grávida e aí faço o exame e estou grávida. Aí volto voltou. nele. Quando eu volto para sinal, eu falo assim, marquei uma consulta, porque deu o exame alterado lá e tal. Aí ele falou assim, não. Aí eu, sim. Né? Aí ele falou assim, sério? Mais uma vez ele repetiu a frase, na endometriose não te segura, mulher. Eu falei assim, meu Deus, eu falei pra ele, pro meu Deus, nada é impossível. Então, é isso, né? E aí foi assim, mesmo com o diagnóstico, né? Desse médico, já 2 vezes e depois a 3ª vez. O Senhor me agraciou com 3 crianças. Então, pro nosso Deus não existe nada impossível. Para quem está assistindo e está com essa dificuldade, libera uma palavra para essa pessoa. O nosso Deus não existe, não conhece o impossível, né? Então, para Ele, o que Ele quer fazer segundo a sua vontade, segundo a sua perfeita vontade, Ele vai fazer. Então, aquilo que você hoje está pensando que é difícil para você, sendo a vontade do Senhor, no tempo dele Ele vai fazer. Só que existe uma questão também, né? O Senhor não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Então, às vezes, o nosso impossível também tem um propósito, né? Aquilo que não acontece conosco tem um propósito. Então, busque no Senhor aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, às vezes, nós estamos também lutando por algo, pedindo algo que não é aquilo que o Senhor quer para nós. Então, se coloque na presença do Senhor, que a seu tempo, o Senhor há de fazer aquilo que é bom para você, segundo a sua boa, perfeita vontade. Amém. Interessante saber, e aí eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, você teve lá uma situação, depois mais uma situação, aí na 3ª, ok, veio sem precisar fazer exames, ela estava grávida. Como ficou a sua fé? Talvez, eu vou falar de novo sobre isso, porque tem pessoas que estão nos assistindo que há um diagnóstico de qualquer natureza, pequeno ou grande, a fé é abalada, já não acredita, não crê que vai acontecer. Como que foi para você o diagnóstico as 2 vezes? Como que ficou a sua fé nisso? Assim, quando a gente tem uma consciência do controle total de Cristo nas nossas vidas, não é que a gente não se abala. A gente passa pela tempestade, mas a gente passa com uma certeza de que quem está no barco é Cristo. Então eu tinha certeza que o que tinha para acontecer na minha vida aconteceria segundo a vontade de Deus no tempo dele. Amém. Embora eu ficasse triste, né? Eu ficava, oh meu Deus, eu queria engravidar, né? Porque muitas mulheres ficam. É o desejo de toda mulher ser mãe, obviamente. Eu tinha uma certeza de que o que era para acontecer na minha vida, Deus a seu tempo faria. Então, quando a gente tem essa convicção do total controle de Cristo nas nossas vidas, a nossa fé não se abala. Porque a gente sabe que no momento certo Ele vai fazer. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém, é isso aí. E tá tudo bem, porque existe para Ele um outro plano, né, para a nossa vida. E eu acho que há beleza em tudo. Verdade, Né? Naquilo verdade. que muitas das vezes parece negativo para nós, então vamos dizer assim, vamos falar especificamente nessa parte de ser mãe, né? Há beleza na maternidade, sim, mas há beleza também em não viver a maternidade, porque você pode se dedicar a outras coisas também. Então a gente não pode se atrelar àquilo que a gente projeta para nós, mas sim buscar em Deus aquilo que Ele quer. Porque nem todas as mulheres serão mães, nem todos os homens serão pais. Muitas pessoas experimentarão o diagnóstico, né, de uma doença grave. Muitos terão um testemunho de cura, outros serão curados na sua espiritualidade e se encontrarão com Cristo. Então, há beleza em todas as situações. No luto há beleza, né? Você
viver o luto e entender que para além dessa vida existe uma outra vida que nós viveremos, né? Então o luto também reforça essa certeza em você, né? Então, acabou aqui, mas a gente tem a certeza de que não é o fim, né? A eternidade nos espera. Então, assim, quando nós temos a convicção de que Cristo está no controle, a gente não se abala. A gente sofre, a gente chora, né? Muitas das vezes fica triste, se desanima. Sim. Tem dias que a gente acorda mal, mas a gente entende que no momento certo Deus vai fazer. Amém. É isso mesmo. E essa fé que agrada ao Senhor. Amém. Agora, eu sempre digo que realmente quando perdemos alguém, ficamos tristes, né? Não queremos, como você citou no início sobre a perca do seu irmão, depois do seu pai, né? Uhum. Agora, a certeza e o que é bom e que nós ficamos, não digo aliviados, mas confortados, é que nós sabemos quem são essas pessoas e quais eram as suas relações com Jesus. Um dia elas se encontraram com o Senhor e por isso elas têm o direito da vida eterna. Uhum. Agora, é triste talvez sabermos que uma pessoa que infelizmente não teve esse encontro com o Senhor ou não quis ter esse encontro com o Senhor e parte. Porque daí nós não temos a certeza se essa pessoa foi salva ou não. Uhum. E aí é o nosso papel como filhos do Senhor, como os pequenos cristos, de pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Isso. Né? Seja na sua casa, na sua família, na igreja, com os amigos, no trabalho. Em qualquer lugar é lugar, né? Porque nós não sabemos quem está do nosso lado, quanto tempo ela tem. Quanto tempo ela tem. É verdade. Eu tive uma experiência uma vez, nós fizemos um encontro na igreja, um retiro, um encontro de 3 dias, e uma pessoa comentando comigo essa experiência, que ao chegar nesse encontro, esse retiro de 3 dias da igreja, ele viu uma pessoa que trabalhava com ele. Uhum. E ele ficou muito feliz. E aí a pessoa, um líder perguntou, que legal, trabalha com você, que bom, você convidou? Aí ele disse assim, não convidei. Aí foi descobrir que uma outra pessoa no trabalho convidou. Uhum. E essa pessoa que eles eram amigos, nem sabia da sua crença no Senhor. Então acho que nós temos que nos expor mais, quem somos nós? Quem somos nós em Cristo? Nós nos expomos mais, dizendo que nós somos evangélicos, crentes, pequenos cristos. E no Senhor você tem direito da vida eterna. Agora, se você não estiver no Senhor, meu irmão, nós não temos a certeza. Porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, que confessa, ele recebe o Senhor vai morar dentro dele, ele é uma nova criatura. Agora, aquele que talvez não quer ter esse encontro, ou não teve esse encontro, como vamos ter a certeza para onde essa pessoa vai após a morte? Exatamente. E é curioso isso que você falou, porque é exatamente isso, né? Muitas pessoas só conhecerão a Cristo por meio dos nossos comportamentos, né? Então, quem somos, né? Quem nós somos no nosso trabalho, né? Na nossa comunidade, na nossa família, né? Então é isso, as pessoas conhecerão a Cristo pelo nosso comportamento. E o nosso comportamento precisa refletir o caráter de Cristo. Amém. Aonde nós estivermos, né? Então todos sabem quem nós somos, quem Cristo é para nós, e muitos conhecerão o Cristo que nós servimos por meio do nosso comportamento. Então isso precisa ser algo assim muito consciente para nós. Nós somos, né, a Bíblia que as pessoas leem. Leem, exatamente. Somos essa Bíblia que as pessoas leem. Porque se a gente fala, se a gente professa, mas o nosso comportamento não é condizente com o que a gente diz, serão palavras vãs, né? E como diz um amigo meu, você está queimando o filme de Jesus, amigo. Nossa, que legal. Você está queimando o filme de Jesus aí. Porque se a gente diz assim, Deus é amor, e nós não agimos em amor, quem é esse Deus, né? Que nós falamos, mas não agimos como Ele agiria, né? Inclusive, eu tive uma situação, né, na minha vida, um tempo atrás, hein? Uma pessoa da igreja, né, que um amigo meu, que se assumiu homossexual. Olha só. Né? E ele estava já há algum tempo com medo de me contar. E
E ele me contou depois de um tempo, né? E ele disse que estava com medo de me contar por conta da minha reação. E quando eu reajo com ele em amor, mostrando para ele que quem ele era para mim não havia mudado em nada, o meu sentimento em relação a ele não havia mudado, mas que a verdade da palavra era a mesma verdade, né, que ele conhecia. Enfim, coloquei para ele, né, e depois de um tempo ele disse assim, Miki, que ele me chama de Miki, né, ele falou assim, você é a pessoa mais parecida com Cristo que eu conheço. Porque eu esperei que você chegasse em mim e fosse me encher de palavras de exortação e de, né? Você vai pro inferno. Ele disse isso. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo, olha só. Você agiu em amor. Você precisa, é realmente assim que eu preciso agir, né? No coração das pessoas, para que elas entendam que quem é de Cristo, de fato, age como Cristo agiria. Porque como Cristo agiu diante daqueles homens que estavam para apedrejar aquela mulher. Ele não a isentou de seus erros, né? Mas ele a livrou da sentença. E ainda deu-lhe uma sentença de perdão. Vai e não peques mais. Onde estão os teus acusadores? Então, quem somos nós aqui para tirar a pedra? Precisamos agir em amor. E agir em amor é mostrar quem nosso Deus é. Maravilha, é isso. É sobre isso. Fala um pouquinho sobre a sua experiência profissional. Você até comentou alguma coisa para mim. Sim. Fala como que foi a sua realidade lá de infância, a sua criação, seus estudos. Sim. E como que você profissionalmente está hoje. Nossa, é sempre assim, um agir de Deus em tudo na minha vida, né? Então, eu vim de uma família muito humilde, meu pai sempre, né, foi pastor, e aí aquela coisa, né, vai um tempo você está numa cidade, eu já morei em tantos lugares. Congregações pequenas. Sim, muitas, missão, né, a gente já dirigiu igreja próximos de favela, eu ia buscar criança na favela, a gente fazer um sopão na área da nossa casa, todo sábado à tarde eu descia na favela com outros jovens, buscava crianças, trazia para nossa casa, a gente falava a palavra, pregava para as crianças, cantava, fazia um culto com elas, depois a gente servia uma sopa ou servia um cachorro-quente, enfim, para atrair essas crianças. E frutos desse trabalho nós colhemos muitos, porque muitas crianças traziam seus pais para a igreja, porque elas não queriam faltar. Verdade, as crianças arrastam os Arrastam, pais. Aí a gente inculcava Cristo na cabeça delas, falava, olha, amanhã de manhã tem escola dominical, à noite tem o culto, vem, e as crianças queriam vir, aí os pais tinham que trazer. Muitos pais aceitaram Jesus. Muitos pais aceitaram Jesus e estão crentes até hoje. Lá na cidade de Assis tem muitas pessoas que foram desse trabalho, enfim. Então a minha vida toda foi essa, né? Com meu pai na obra, eu também trabalhando, enfim. E aí chega no período de fazer a faculdade, né? Aí a gente faz a faculdade, também com uma intervenção divina, porque se eu fosse contar aqui os detalhes ia demorar muito, tá? Mas sempre uma intervenção divina, né? O Senhor... Os milagres do Senhor. Os milagres do Senhor, para eu conseguir fazer. Faço a faculdade de enfermagem, né? Eu queria primeiramente fazer odonto, não consegui, também pela questão financeira, né? E aí eu faço um curso de técnico de enfermagem, 2 anos, para saber se eu ia gostar de fazer enfermagem. Gostei do curso, fui para a faculdade. Fiz a faculdade, depois mestrado. Chego aqui em Sinop, aí naquela história que eu te contei com meu irmão, né? Depois que eu tô aqui, antes do meu irmão falecer, eu presto um concurso na UFMT. Eu já estava naquele outro emprego, né? Dos 2X. Dos 2X, exato. E aí eu prestei um concurso na UFMT e passei. Porque eu já era enfermeira, né? E aí eu passo no concurso, meu irmão vai comigo lá fazer a inscrição, e depois, uma semana depois que ele falece. E aí, nesse período, eu faço mestrado, né? Depois faço doutorado, fiz o mestrado em 2011 a 2013, depois em 2015 a 2019, eu fiz o doutorado na Unicamp, em Campinas, né? E desde 2009 já concursada na UFMT. Mas é muito curioso, porque, como eu disse para você, eu sempre busquei, né, grandes coisas em Deus, né? Mas, humanamente, não era possível. A realidade não era as mais favoráveis. Não, e Deus foi me levando por caminhos assim, que hoje eu vou dizer para você. Eu não imaginava, né? Então, eu pedi algo ao Senhor e Ele superabundou na minha vida aquilo que eu pedi, né? Então, por exemplo, quando eu estava para fazer a faculdade,
eu não tinha como trabalhar, pagar a faculdade, né? E aí eu estava trabalhando em um emprego e eu ganhava X também. Na época era em 2002, 2003, eu ganhava R$250 no meu serviço, né? E eu precisava de R$500 para poder dar conta de pagar tudo, porque eu estudava em Marília, né? Eu morava em Assis, estudava em Marília, e eu precisava viajar, eu tinha que pagar ônibus, aí tinha os gastos lá. Toda tal. essa despesa tinha que ser R$500. Tinha que ser, porque aí eu fiz a conta certinha. Tinha que tirar R$50 do dízimo, e com R$450 eu dava conta de fazer tudo. E eu só ganhava 250. E eu trabalhava meio período em um serviço que só comportava meio período o trabalho. E o Senhor, um tempo antes, tinha usado uma pessoa para dizer assim, que ele levantaria uma mulher, uma mulher de posses, que ia me abençoar. E por meio dessa bênção que eu ia receber, muitas outras portas se abririam, né? Como ia se destravar algo na minha vida. E aí eu tô lá naquela luta, né, uma dificuldade, eu chorava muito, falava, Senhor, eu quero estudar, como que eu vou fazer? Eu não posso, eu preciso trabalhar, não é, né? E aí, dado momento, essa mulher me chama, e eu já estava trabalhando para essa mulher. Ela me chama e fala, escuta, você fez a matrícula na faculdade? E eu falei, não fiz. Ela falou assim, por que você não fez? Eu falei, porque, né, eu preciso arrumar um outro trabalho agora na parte da tarde, né? Porque senão o valor não vai dar, tal. Ela falou assim, começa a vir o dia inteiro que eu vou te pagar R$500. Eita glória! E aí, pra você ter uma noção, eu não tinha serviço, carga de trabalho... Pro dia inteiro. Pro dia inteiro. Mas Deus... E ela quis me contratar, né? Obviamente que aí nós temos também que fazer a nossa parte, né? Porque o Senhor faz a parte dele, a gente faz a nossa. Óbvio. E aí eu comecei a me ocupar de outras coisas, eu oferecer pra ela outros trabalhos para eu me ocupar e também fazer valer aquilo que eu estava ganhando, né? Sim. Que a gente também tem que ter esse senso, essa coerência, né? E aí eu entro na faculdade por meio desse milagre e de lá para cá só foi assim o Senhor abrindo portas e portas. Estudei depois eu fiz mestrado na UFMT Cuiabá e doutorado na Unicamp, né? Uma das melhores universidades da América Latina, né? E estudei com professores assim, internacionais, né? E galguei grandes coisas, assim, em termos de titulação acadêmica. Por exemplo, na minha área de estudo, que é diagnóstico de enfermagem, existe uma literatura que é a literatura mais importante da área. Eu tenho meu nome lá em um trabalho que também foi fruto do doutorado, uma pesquisa do doutorado. E inúmeros outros trabalhos, enfim. Então, de algo que parecia impossível, começar uma faculdade, o Senhor me coloca, né, em um patamar mais alto para mostrar que Ele pode fazer, né? Ele pode fazer. Nada é por nós, pela nossa habilidade. É o dono dos milagres. Ele é o dono dos milagres. Então, Ele abre a porta, você entra na porta e faz acontecer também. Porque não dá pra gente também ficar só parado, né? O Senhor vai fazer. Sim, o Senhor vai abrir a porta. Você entra pela porta e vai destravando aquilo que tem que você tem que viver. E foi assim, né? Então, muitos jovens, né? Às vezes, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo, eu não posso. Para Deus, nada é impossível. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. E o Senhor vai te colocar em lugares altos. Amém. Eu digo assim, né? As pessoas, elas querem que os milagres aconteçam, talvez, esperam que os milagres aconteçam, mas não fazem nem por onde. Isso. Não fazem nem uma campanha de oração, não fazem um propósito de jejum, sabe? Isso. Não entregam o famoso currículo, às vezes, quando querem um trabalho. Não se capacita. Não se capacita, enfim. Tudo que a pessoa tem que fazer, acaba não fazendo e ainda coloca a culpa em Deus. Exato, A gente tem que, como nós estamos aqui falando, né, para cristãos, não cristãos também, né? Mas assim, principalmente para nós cristãos, né? Nós não podemos espiritualizar tudo. Então, aquilo que é impossível o Senhor faz, mas aquilo que é possível, ora, Ele nos dotou de inteligência, de habilidade física, intelectual, cognitiva, para que a gente faça aquilo que é a nossa parte. Esforça-te que eu te ajudo. Né? Então não dá pra gente dormir até meio-dia, não dá pra gente não estudar e achar que Deus vai nos revelar, né? Sim. É isso, mas nós precisamos crer que Deus é o Deus do milagre, mas também nós temos a nossa parte a ser realizada.
Amém. Hoje, atualmente, a sua família, né, a sua esposa, enfim, vocês estão na sede, o que vocês estão ali ajudando ali os pastores ali, as irmãs ali, quais atividades? O meu esposo, ele é líder da Madecer, né, da União da Mocidade da Assembleia de Deus em Região. Que eu já fiz parte, já fiz parte. Isso, ele é líder da Madecer. Eu sirvo como regente. Também nós lideramos ali os jovens da sede, que é o LA, Louvor e Adoração, Conjunto Louvor e Adoração, que é o grupo de jovens local da sede, ele também na liderança junto com outros líderes e eu também na regência, junto com outras companheiras. Ele também é líder, um dos líderes da UMADE Norte, que é a União da Mocidade da Assembleia de Deus da região Norte, que comporta 42 cidades agora na região Norte, né, cujo pastor Tiago é o pastor presidente. E eu também dou aula na escola dominical para as crianças, em algumas aulas para classe dos adultos. Estou no trabalho também do livro com os ADCER. E a gente vai servindo, fazendo o que... Vamos na cantina, vamos onde precisar servir, a gente serve ali na igreja. Tem pessoas que estão na igreja e aí, eu não sei se lá acontece isso. Elas são bons frequentantes de cultos. Meu Deus, Bons frequentantes de cultos. E a obra é feita com muitas mãos. Muitas. Precisa de professores aqui, regentes ali, líderes lá. E as pessoas, às vezes, elas não querem se envolver. Não. No teu caso, você está envolvida até demais, vamos dizer assim. Oh, meu Deus, né? Se envolvendo até demais. Mas tem pessoas que não se envolvem. Lá acontece isso também, né? Sim, né? Quando uns não se envolvem, outros, né, enchem as suas mãos, porque o trabalho não pode parar. Não pode parar. Mas o importante é assim, que a obra do Senhor, ela não para. E a obra é do Senhor. Então, quando a gente não se coloca na posição, Deus levanta outro. E é sempre assim, né? Quando alguém se abstém de fazer, Deus levanta outro para fazer. E quando a gente, como você disse, alguns são bons frequentadores. A obra do Senhor não para por isso. Mas muitas pessoas deixam de cumprir um propósito na sua vida, que é o de servir. Todos nós temos, né, essa habilidade de servir, seja aqui ou acolá, né? E Cristo é o maior exemplo de serviço. Ele veio, né, a Bíblia diz que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Verdade. Antes se esvaziou a si mesmo e se humilhou, né? Então, ele poderia ser o Deus aqui na terra, porque ele era Deus. Mas ele fez o quê? Se despiu da sua glória para servir. Então, quem somos nós para não servir? Seja aqui ou acolá. E o servir, a gente precisa ter essa consciência de que servir não é só estar à frente de um grande grupo, mas você serve também na cantina, você serve limpando, você serve servindo uma santa ceia, fazendo algo, limpando uma visita, orando, intercedendo, né? Indo no hospital. A equipe de hospital. Tem, lá na nossa igreja tem também. Culto na penitenciária, se eu não me engano, ou não tem mais lá? Tem a congregação Boanerges, né? Dentro que inclusive da tem lá no Ferrugem, tem uma congregação, inclusive os irmãos vão fazer culto. Eu já estive em alguns cultos lá, cantando, enfim, servindo lá também. Todos temos um lugar a servir, Sim, né? Basta né? que às vezes nós nos dispomos a perguntar ou nos entender que lugar é esse. Que lugar é esse, né? Porque às vezes as pessoas querem os lugares mais altos. Eles querem a plataforma, eles querem o microfone. E nós aprendemos que não é sobre isso. Não é. Né? Não existe... É só um detalhe, não existe né? filhos preferidos. Não existem... Existem pessoas que estão ali por algum tempo. O pastor Tiago, por exemplo, foi meu pastor no Jardim Primaveras. Muitos anos ali. Talvez ele não pensaria que um dia seria o pastor presidente da Assembleia de Deus. Exato. Da região norte, Da né? região norte ainda. Eu viajei com ele, pastor sobrinho falecido, pastor Tiago, mais um outro irmão. Nós fomos visitar o campo missionário no Ceará, em uma cidade do Piauí. Fiquei 30 dias com o pastor andando. Pastor Tiago, pastor sobrinho, eu e um outro irmão que dirigia lá um carro. Ficamos 30 dias.
Então eu andei com esses dois homens de Deus. Eu tenho assim uma satisfação em ser amigo, né, do pastor Tiago, foi meu pastor, Sim. e também ter convivido com o pastor Sobrinho, que para mim foi assim uma pessoa muito boa e nós tivemos um bom contato. Sim. Então eu tenho muitos amigos na Assembleia, fiquei 10 anos na Assembleia de Deus, imagina? Tenho muitos amigos, muito feliz em conversar com você, saber um pouco da sua história, da sua vida. E a pessoa que vem aqui, ela tem não só um desafio, mas uma oportunidade de liberar uma palavra e uma oração para quem está nos assistindo. Queria que você pudesse liberar uma palavra, uma oração, talvez dentro daquilo que você já viveu, que foi uma situação mais humilde financeira, mas acreditou e creu e Deus abriu portas para que você cursasse, para que você avançasse, desafio em Deus de salário que foi multiplicado, uma dificuldade na gravidez ali, e o Senhor foi e entrou com providência. Então talvez tudo isso que você já viveu e talvez mais coisas que nós não conversamos aqui, talvez tem pessoas que estão passando esses momentos e querem ouvir de você uma palavra e uma oração. Eu quero dizer para você, né, que está nos ouvindo nesta noite, nesse momento que está sendo transmitido, né? O Senhor é aquele que não conhece o impossível. Portanto, eu não sei se o que você está vivendo é algo que de ordem financeira, talvez uma doença, talvez algo que para você seja impossível, né? Talvez seja lutando com alguém, com drogas na família, né? Alguém que esteja afastado do caminho do Senhor. Para o nosso Deus não existe impossível. E existe uma palavra, né, que está no Evangelho de Lucas, ela se repete nos Evangelhos, mas no Evangelho de Lucas fala sobre a história da mulher do fluxo de sangue. E essa é uma história que me traz muitos ensinamentos, né? Porque aquela mulher, ela vive uma situação que ela era impossível de ser resolvida. Ela tinha uma questão social, né, que perpassava também pela dificuldade dela, que era a impossibilidade de viver na sociedade. E ela ouve falar que Jesus ia passar. E essa história me ensina muito, porque essa mulher, ela tinha um bom relacionamento, porque se ela ouve falar, ela tinha relacionamento com alguém que trazia para ela boas novas. Ela ouve falar que Jesus passaria. E quando ela ouve falar isso, ela começa a dizer para si mesmo que se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Então, ela começou a trazer à existência um milagre que não existia dentro de si. Então, o que é que nós temos dito para nós mesmos quando nós enfrentamos algo que nos parece impossível? Ah, não vai dar certo, não vou conseguir. Não. Se o Senhor estiver no barco, tudo vai se acalmar, a tempestade vai se acalmar, porque é Ele que está na proa do barco. Então ela dizia para si mesma, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. O que você tem dito para você mesmo? Então traga à existência um milagre que não existe por meio das suas palavras. A Bíblia diz que a nossa boca profere bênção e maldição. O que você escolhe? Trazer à existência esse milagre por meio da profecia que sai da sua boca? Ou continuar vivendo nessa situação de permanência, né? Talvez nessa impossibilidade de solucionar um problema ou de receber do Senhor algo. Então, creia, não olhe para os lados, porque aquela mulher, talvez, se ela tivesse falado para alguém assim, olha, eu acho que eu vou lá tocar nele, alguém ia dizer para ela assim, não. Você tá doido. Você não pode, você é amaldiçoado, você não pode viver na sociedade. Verdade. De forma nenhuma. A Bíblia diz que ela simplesmente mirou no milagre e foi lá. E tocou nas vestes de Jesus e recebeu aquilo que ela precisava. Então não olhe para o que está ao redor. Não olhe para as dificuldades, para os problemas. Talvez alguém que tenha dito para você, você não vai conseguir, você não vai alcançar. Você faz muito tempo que você pede isso não vai acontecer. Entenda que no momento certo, o Senhor pode fazer por você aquilo que você precisa. Então, simplesmente traga à existência o milagre que não existe dentro de você por meio da sua boca. Profetize bênção na sua casa, na sua família, no meio daqueles que precisam. E toque nas vestes do Senhor, dizendo, Senhor, eu estou aqui para tocar nas suas vestes e é do Senhor que vai sair o meu milagre.
Amém. Então, creia que o Senhor pode fazer aquilo que é impossível. Não existe impossível para o nosso Deus. Então, creia e coloque-se na presença do Senhor. Agrade ao Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Amém. Então, gostaria que você pudesse também orar para quem está nos assistindo. Sim. Em nome de Jesus. Vamos orar. E você que está em casa e entendeu que é um chamado do Senhor para a sua vida. Você não precisa de grandes eventos, de grandes pessoas. Você e com Cristo que está ao seu lado, você pode entregar a sua vida para Jesus neste momento e dizer assim: Senhor, eu entrego a minha vida para que o Senhor venha dirigir os meus passos, escreva o meu nome no livro da vida, e o Senhor é poderoso para fazer isso por você e te salvar, porque a graça está aqui para te alcançar. Amém. Então, somente se coloque na presença do Senhor, entregue a sua vida a Ele. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Agradecemos a Deus por esse momento em que nós podemos compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. São tantos milagres, são tantas bênçãos, que se nós fôssemos parar para falar aquilo que o Senhor fez, muitas bênçãos nós teríamos para contar. Sim, nós somos gratos pela graça salvadora que nos alcançou. E essa mesma graça, Senhor, alcança cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo. Deus, adentra nesses lares neste momento. Espírito Santo, faça a obra, Senhor Jesus, que seja necessária. Pai, nós declaramos neste momento, nós profetizamos, aonde houver escassez, que o Deus da providência entre, ó Deus. Aonde houver, Senhor Jesus, a guerra, que a paz reine em nome de Jesus. Aonde houver a doença, Senhor, que o Senhor entre com cura. Pai, Espírito Santo, sonda os corações neste momento e cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo, que elas venham ter um encontro real contigo, que elas venham ter experiências, Senhor, reais contigo e que elas venham viver em novidade de vida, vivendo debaixo do plano, debaixo daquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos, porque a sua presença é real no nosso meio, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode fazer aquilo que é impossível. Agradeço, Senhor Jesus, pela vida dos teus filhos que estão aqui, levando a palavra, Senhor, por meio deste programa, por meio deste podcast. Espírito Santo, que as vidas continuem sendo alcançadas e que o teu evangelho seja pregado, Senhor, até o dia da sua volta. Nós te agradecemos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha amiga, obrigado pelo papo, testemunho, Eu que agradeço. por esse tempo que você passou aqui. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Amém, eu que agradeço. Deus Amém. abençoe você, Deus abençoe você que está em casa. Em nome Amém. de Jesus. Você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família e nos vemos no próximo programa.